Olá, amigos do canal. Vou fazer mais um vídeo aqui de reflexão a respeito das coisas que cercam a fé católica e, ao mesmo tempo de reflexão, evocar a razão para a gente fazer algumas indagações e chegar a algumas conclusões. O evangelho que eu queria ler hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 20, que é o último versículo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Nós vemos aqui as palavras de Jesus Cristo afirmando uma promessa de que ele estaria com a igreja todos os dias até a consumação dos séculos. Acontece que, quando nós conversamos ou debatemos com protestantes, eles afirmam que, em determinado momento da história, a igreja desviou-se da verdadeira doutrina de Cristo, da verdadeira doutrina dos apóstolos. E que no século XVI, com a Revolução Protestante, com os revolucionários, os pais revolucionários do protestantismo, eles resgataram então essa verdadeira doutrina apostólica. Porém, quando eu afirmo isso, eu faço essa afirmação de que em algum momento a igreja abandonou a doutrina, de certa forma eu estou afirmando que Jesus em algum momento abandonou a igreja. E abandonou doutrinariamente. E olha que aqui eu não estou falando da questão moral, porque é óbvio na história, e nós conhecemos fatos históricos, de desvio moral de religiosos, de leigos e tudo mais. Isso nós vemos na história, de homens dentro da igreja se desviando moralmente. A questão aqui é doutrinariamente. Será que existe algum desvio doutrinário na igreja? Será que existe algum momento na história que a igreja desviou doutrinariamente daquilo que seria a vontade de Cristo para a sua igreja? Como a sua igreja sendo o seu corpo e ele o cabeça? Bom, se eu afirmar que sim, teoricamente ou factualmente, eu estou afirmando que Cristo abandonou a igreja. E que um iluminado, então, no século XVI, 16 séculos depois de Cristo, ele volta-se àquilo que eles chamam de puro evangelho. Mas, muitas vezes, o protestante não se dá conta de que, ao afirmar isso, eu estaria afirmando que Cristo abandonou a igreja. Portanto, Cristo teria mentido na promessa que ele fez, que ele estaria todos os dias com a sua igreja. Então, perceba que você não precisa de muita teologia para você chegar a essa conclusão. Basta um raciocínio lógico. Até porque, por exemplo, quando nós pegamos duas solas, dentre as 5 solas dele, 2 solas, que eu acho que é o maior problemático de todos, que é o maior problema de tudo, sola fide e sola escritura. Primeiro, nós não encontramos base nas Sagradas Escrituras da sola fide, ou seja, somente a fé. Perceba que o problema aqui não é a fé, o problema aqui é a palavra somente. Não existe base bíblica para afirmar que somente a fé que salva. Não existe base bíblica para isso. Assim como não existe base bíblica para afirmar que é somente a Escritura a única fonte de fé e prática. Não existe. E não só isso, mas não existe naquilo que os protestantes chamam de igreja primitiva, e nós chamamos de igrejas do primeiro século, segundo, terceiro, quarto século, não existe cristãos,
ou seja, ao ler a patrística, ao ler os padres da igreja, ou seja, os sucessores dos apóstolos que deixaram muitas obras, e não só isso, mas quando nós vemos ali, né, os achados arqueológicos, né, os documentos não só de cristãos, mas como não cristãos, nós vemos que em nenhum momento existiu ali protestantismo, em nenhum momento ali existiu sola scriptura e sola fide. Nenhum pai da igreja afirma isso. Assim como não afirma no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo e por aí vai. Não existia isso. Então quer dizer que a igreja se desviou da verdadeira doutrina? Bom, se a igreja se desviou da verdadeira doutrina, então isso quer dizer que Jesus abandonou a sua igreja. É óbvio que não. Jesus nunca abandonou a sua igreja. Nunca e nunca abandonará. Apesar dos desvios morais e não doutrinários, desvios morais que pessoas dentro da igreja cometeram. Portanto, afirmar que a igreja passou 16 séculos no erro é afirmar que Cristo é um mentiroso. Forte abraço a todos, até a próxima.